Ok, gente, hoje é dia 30 de junho e ontem nós conversamos um pouco sobre a questão do coração fetal e a Covid. E fica então essa gravaçãozinha aqui para a gente voltar a conversar na outra semana e darmos seguimento a essa ideia de continuar avaliando prospectivamente os pacientes. Não há conflito de interesse naquilo que eu estou falando, é uma breve revisão sobre o conhecimento atual que nós temos em relação ao Covid e ao feto. Isso não é uma posição institucional, eu apenas fiz uma revisão para a gente poder discutir um pouquinho e lembrar que o atual é muito importante, porque o conhecimento tem modificado muito e muito rápido, não é? O Covid é uma infecção causada por um coronavírus mais recente, o SARS-CoV-2. A doença é recente e é complexa. A gente sabe que as novas evidências se acumulam a cada dia. Nós temos muitas questões a responder e as respostas se modificam à luz dos novos conhecimentos. Então, tudo que a gente fala tem que ser colocado dentro de um tempo e a gente vai atualizando progressivamente. Duas coisas são fundamentais aqui, né? Foi o que discutimos. Primeiro, quais são os riscos da Covid para o feto? E a segunda, como é que fica a prática da cardiologia fetal nesses tempos de pandemia. Vamos começar pelos riscos. E dentro daquilo que eu falei de que as evidências vão se modificando, se vocês veem esse trabalho, por exemplo, ele é agora de abril, né? Foi publicado no arquivo de emergência médica, na acta acadêmica, e nesse trabalho tinha sido concluído, depois de uma revisão, esse trabalho foi uma revisão sistemática, isso é um trabalho sério, bem conduzido, e não existia em abril nenhuma evidência do que a gente chama de transmissão vertical, né? De mãe para filho, ainda com o bebê no útero. Vários estudos já haviam sido feitos na China, e inclusive nós falamos muito sobre isso, nós fizemos aqui uma live, as sociedades se posicionaram que não havia risco, que a mãe poderia ter o bebê, e se ela tivesse Covid, tinha que ter as preocupações após o nascimento, claro, de quando fosse amamentar, de se isolar, de usar a máscara, mas que não existiria a transmissão direta intraútero. E vocês veem que esse segundo trabalho é agora de julho. E ele é um trabalho que vai ser publicado agora em julho, mas ele já estava na mídia eletrônica, publicação eletrônica, desde maio, praticamente um mês depois do primeiro trabalho. E já é um trabalho que já evidencia um possível mecanismo de transmissão. Nesse trabalho aqui, eles avaliaram 179 recém-nascidos de mães Covid positivo, e nesses eles encontraram 8 crianças que também eram Covid positivos, 5 pelo examezinho da PCR e 3 pelo exame de sangue, a IgM positiva. Até então, só casos de gestantes que tiveram a doença no terceiro trimestre da gestação, parece existir essa passagem da mãe para o feto, a transmissão vertical. Então, a gente sabe agora que a transmissão vertical existe, tem outros trabalhos que já vieram também mostrando isso. Ela parece ser rara e só foi documentada em mães infectadas no terceiro trimestre, mas como em toda situação como essa, cada resposta gera uma nova pergunta, né? E aí a pergunta é, já que existe essa transmissão, o que é que pode acontecer com o feto? Até recentemente também, nós não temos ainda a resposta específica a isso, mas eu vou me reportar um pouquinho a uma situação da criança. A grande maioria das crianças parece apresentar sintomas muito leves ou nem apresentam sintomas, né? São assintomáticas. E as evidências na infância também vêm mudando. Agora, pouco tempo atrás, foi em 18 de junho, nós fizemos um webinar junto com os colegas do Great Ormond Street de Londres e vários outros, as sociedades de cardiologia, de pediatria têm promovido, falando de uma síndrome na criança que chama-se síndrome inflamatória multissistêmica, e que são crianças que têm a Covid, mas que a febre persiste, sinais inflamatórios, de disfunção de vários órgãos. Essa síndrome se assemelha a uma outra que nós chamamos de síndrome de Kawasaki, que também é uma síndrome inflamatória que dá uma vasculite, altera vários vasos do corpo, e inclusive os vasos do coração, que irrigam o coração, as artérias coronárias. E algumas crianças têm apresentado essa síndrome, sendo PCR positivo ou não para o SARS-CoV. E isso é algo que a gente vem aprendendo, que vem se preocupando, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a de Pediatria, de Terapia Intensiva, eles estão iniciando um registro brasileiro dessa síndrome, em inglês PIMS, né, do Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, e em português seria o SIMS,
síndrome inflamatória multissistêmica da criança. Quando nós discutimos esse caso, uma coisa chamou muito a atenção. Quando nós discutimos essa situação, a doutora Adriana, que é uma colega nossa, do Sofia Feldman de Minas Gerais, ela mostrou um caso clínico de um recém-nascido que apresentou sinais muito sugestivos da síndrome inflamatória, sugerindo uma potencial transmissão vertical e comprometimento fetal dessa síndrome inflamatória. Isso foi no dia 18 de junho, como eu falei. Na semana passada saiu esse trabalho, que ainda não passou pelo que a gente chama de peer review, que é a revisão de pares. Depois do trabalho passar, é que ele é aceito, que ele vai para a publicação. Vocês sabem que com essa quantidade enorme de informações, de vez em quando as coisas chegam antes, a gente tem que ser cuidadoso, mas de qualquer forma, isso aqui é um caso da Holanda, muito semelhante ao caso da doutora Adriana também, onde uma mãe que era positiva para a Covid, mas assintomática, ela deu à luz a um bebezinho que teve a presença do vírus confirmada na placenta, e a criança teve a síndrome inflamatória, com alteração de vários órgãos, com alteração de coronárias, como no caso da doutora Adriana também mostrou isso. Então, realmente, esses dois casos clínicos já vêm mostrando que também o feto pode ter o comprometimento, e que esse comprometimento pode ser mais grave. Existe esse potencial de um comprometimento mais grave. E aí, com isso, a gente volta ao que começamos, falando, a doença é complexa, é recente, as novas evidências vêm se acumulando a cada dia, tem muitas questões a responder. Nós já respondemos que existe transmissão vertical, no momento parece ser rara, e só no 3º trimestre, mas a doença é tão recente que talvez mães de 1º ou 2º trimestre ainda não tenham sequer tido seus filhos, então a gente tem que acompanhar isso. Alguns fetos podem ter maior repercussão, esperamos que seja um número muito pequeno, mas temos que acompanhar. E aí nós vamos para a segunda parte, que é então quem e quando nós vamos examinar e como vamos examinar esse grupo. Isso leva a gente para a segunda parte daquilo que a gente tinha discutido, que é a prática da cardiologia fetal nesses tempos de pandemia. E por questões de tempo e limitação aqui, eu vou passar isso para uma segunda parte, tá? Vai ser a nossa parte 2 da conversa, onde a gente vai discutir um pouquinho mais a prática da cardiologia.